Era para ser um disco de Milton Nascimento com Lô Borges, mas Clube da Esquina acabou se transformando num projeto de criação coletiva, onde a colaboração de letristas, músicos e arranjadores foi decisiva para que Clube da Esquina acabasse se tornando um marco na música popular brasileira. Você vai ver agora a primeira parte da história de Clube da Esquina, um dos discos mais importantes de nossa história. Em 72, eu fui a Belo Horizonte e falei, Lô, vamos embora para o Rio, vamos fazer um disco juntos. As duas coisas que tornaram esse álbum muito interessante são a qualidade dos músicos que participaram, cada um fazendo uma leitura das músicas, tanto do Milton quanto das músicas do Lô. E o que eles fizeram foi eles conseguiram transformar aquilo numa química só. Eu recebi as músicas e eu fiz da maneira que eu sempre faço, que fico ouvindo a música e querendo descobrir o que ela quer dizer, né? Os componentes do Clube da Esquina são pessoas que moraram em Belo Horizonte, mas cada um veio de uma escola diferente. O Milton tinha um trabalho mais hermético, muito elaborado, né, com muita harmonia sofisticada. E com a chegada do rock beatlesiano, popularizou de vez esse grupo de Minas. A gente mais ou menos sintonizava, a gente sabia o que a gente queria. Quando saiu, a gente vê que o resultado está excelente, vê que as ideias são excelentes. E a gente teve como figuras assim de principais assim a amizade, entendeu? A música. E aí juntou essas duas coisas, se juntaram, entendeu? Amigos fazendo música. Isso foi muito forte. Teve um dia que tocou a campainha lá de casa, eu fui atender o correio e estava uma caixa assim que eu falei, puxa, isso aqui parece um instrumento, parece violão. Assinei lá o negócio, levei o violão para o meu quarto, era para minha mãe, mas ela não viu esse violão até o dia que eu resolvi deixar ela ver. Então foi o primeiro e único roubo da minha vida, né? Aí levei para lá, fiquei mexendo, até que saiu uma música, que era aquele Risque, do Ari Barroso, né? Aí chamei minha mãe, vamos lá no quarto para ver uma coisa. Aí quando vê, cantei para ela assim, foi uma emoção só, né? E com o violão, aí foi mais fácil trazer o Wagner para junto, né? Que a gente aí fazia as coisas. E daí, 14 anos, eu entrei naquele negócio, a música e acabou. O que você ouvia? Você já citou Ari Barroso, né? Mas você ouvia mais algum outro artista brasileiro ou não brasileiro para começar a aprender o violão? Lá em casa tinha muita música de operetas, de filmes, clássico e tudo. Cada um lá gostava do meu pai de um tanto de coisa, outro gostava de outro e eu gostava de tudo. Então, era uma coisa. Agora, o principal mesmo do negócio de cantar foram as mulheres, né? Porque quando eu era pequeno, eu só gostava de ouvir voz de mulher. Porque eu achava que as mulheres cantavam com o coração e os homens queriam demonstrar que tinham poder na voz, né? E foi um negócio, eu ficava imitando todas. Tinha Ella Fitzgerald, tinha Billie Holiday e a Doris Day. Não sei nem como é que eu alcançava aquele negócio. Até o dia que eu comecei a pensar assim, minha voz está esquisita. Aí eu falei, não pode estar engrossando. Eu não queria ter voz grossa, né? Aí teve um dia, né, que eu estava na janela da oficina do meu pai, olhando lá para fora, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, né? E de repente começou a tocar uma música no rádio
que eu quase nem respirei. My heart and I agree. She's everything on earth to me. E quando acabou, eu fiquei sabendo que era o Ray Charles com Stella by Starlight. Aí eu falei, o homem pode ter coração também, né? O Milton eu conheci, eu tinha uns 7 anos de idade, a gente foi criado na mesma rua, 7 de setembro, em Três Pontas. Fizemos vários conjuntos em Três Pontas para cantar na rádio e vários conjuntos de baile na década de 50 e 60. Mudei para Alfenas, o Milton foi comigo, foi morar em Alfenas comigo, fizemos mais grupos em Alfenas, depois fomos juntos para Belo Horizonte. O que você foi fazer no disco do Sambacana lá no estúdio da Odeon? Pois é, quando a gente mudou para Belo Horizonte, a gente foi muito bem recebido por todos os músicos de lá, e inclusive o compositor Pacífico Mascarenhas, que chamou eu e o Wagner para a gente fazer parte do próximo Sambacana, que cada disco é com pessoas diferentes, né? Esperava nunca esse dia chegar. E o vento sopra forte vai. O vento que soprou partiu sem dizer se vai devolver o amor que ele levou. Eu geralmente cantava, tocava um violão, isso durante os bailes. Mas aí depois a gente ficou conhecendo o pessoal de jazz, bossa nova lá em Belo Horizonte. E estava assim na época dos trios, né? Um dia eu estava na minha pensão lá, aí chega o Wagner e fala, olha, arrumei um emprego pra gente, para tocar num lugar chamado Berimbau, e vai ser hoje, começa hoje. Oba! Ele falou, mas só que você tem que aprender contrabaixo. Eu falei, Wagner, você está maluco, nunca peguei no contrabaixo na minha vida. Ele falou, ou pega ou larga. Aí falou para mim, procura o Ildeu, que era um baixista de lá, pede um contrabaixo emprestado, fala para ele te dar umas dicas aí e vamos embora. Fui, né? Lá no Ildeu, o Ildeu foi paciente e fomos para Berimbau, que naquela época, no edifício Maleta, né? Que era o local assim da música mesmo, né? E só que, como eu nunca tinha tocado aquilo, eu nunca ia adivinhar o tanto de sangue que ia escorrer das minhas mãos, né? E chegou uma hora, eu falei, eu estou ficando louco, não sei, mas resolvi que não ia parar. Aí botei esparadrapo, tal coisa, não adiantou nada, taque sangue. Aí foi indo assim, uma semana e pouco, porque quando eu pego também eu não largo, né? E acabou que o contrabaixo acabou sendo o instrumento assim que eu tenho mais afinidade, que eu gosto. Aí pedi para fazer um contrabaixo para mim. Em compensação, era uma coisa, eu lá em Belo Horizonte eu só cantava. E a gente fazia os arranjos, eu, Wagner, Paulinho Braga, que bateram também. E aí, até que teve uma noite que um rapaz chegou para mim, perguntou, eu estava do lado de fora, o que estava acontecendo comigo naquela noite. Eu falei, nada. Ele falou, não, tem alguma coisa diferente aí. Aí, eu não conhecia o cara. Aí eu falei, mas por que você está falando isso? Ele falou, eu não tenho nada para reclamar. Estou aqui fazendo o que eu gosto,
dinheiro não tem, mas não estou nem aí. E é isso. Ele falou, não, tem coisa aí. Aí ele virou para mim e falou assim, você já prestou atenção nos arranjos que você faz para as músicas dos outros, né? Eu falei, já. Ele falou, não prestou não. Porque senão você ia saber que eram outras músicas. Acho que o que está te mexendo aí é vontade de compor. Aí eu falei, de jeito nenhum, não quero compor. Porque eu gostava, né, de pegar as músicas dos outros e cantar da minha maneira, do jeito que ninguém cantasse. E aí foi muito tempo, a gente acabou ficando amigos, que era o Márcio Borges, né? Aí sim, no Edifício Levi, como conhecemos a família Borges. Era tão legal que eu, de visitante, passei a ser o 12º filho. E todo mundo musical ali, e bons mesmo, né? Como a música estava tão presente dentro do meu quarto, ocupando minha cama, inclusive, né? Eu falei, eu vou mexer com isso aqui também. Comecei a entrar, né? A fazer umas letras de música para o Marcelo Ferrari. E o Bituca não gostava de compor nessa época, não. Ele gostava mais de fazer arranjos vocais. Bituca é o meu nome. Milton Nascimento é só para fingir. E ele todo dia ficava me enchendo o saco para fazer música. Eu falava, não quero fazer música. E um dia chegou e viu um filme e falou, não, Bituca tem que ver isso aí. Que era Julie e Jim. Aquela Jeanne Moreau maravilhosa, aquele troço todo. Nós entramos na sessão das 2 e saímos às 10 horas da noite. Quando a gente saiu às 10 horas, eu falei com o Marcinho, o negócio é o seguinte, vamos lá para tua casa, vamos pegar um quarto lá, eu pego o violão, você pega um caderno, começa a escrever e eu vou compor. E lá a gente compôs as nossas 3 primeiras músicas, numa noitada só, né? E aí ele se convenceu de que era uma coisa legal compor e já compôs logo umas 3 ou 4 músicas sozinho, com letra e música, né? Maria, Minha Fé, Morro Velho, Canção do Sal. Ele pegou esse embalo, já fez um monte de música comigo, um monte de música sozinho. E ainda sobrou música pro Fernando, ainda sobrou pro Ronaldo Bastos, e sobrou pro Lô. Ele nunca mais parou de compor, né? Virou esse vulcão que a gente conhece. Trabalhando o sol é amor, o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Um pouco tempo depois que começaram a vir outros, assim, o Fernando Brant, que um dia o Milton falou comigo, pô, conheci um cara, você tem que conhecer, escreve muito bem, coisa e tal. Na época que eu conheci o Bituca, quer dizer, eu estava sendo assim, invadido por conhecimento de poesia geral. Aconteceu o seguinte, que na realidade eu fiz essa letra, primeira letra, para o meu amigo lá, né? Qual letra, Fernando? Travessia. Sol arroz nas estradas, já não quero parar, meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Vento solar e estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? O meu primeiro aprendizado no violão foi com a bossa nova, que é a parte mais difícil da história, né? Que é a parte com harmonia, com a sofisticação harmônica. Mas quando eu completei 12 anos de idade, que foi aí que eu comecei a me interessar mesmo, foi quando surgiram os Beatles. I'm looking through you. Where did you go? I thought I knew you. What did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you. You're not the same. E aí eu rapidamente
Já fiz uma pequena banda que cantava em programas infantis em Belo Horizonte, cantava de calça curta, os The Beavers, né? Então aí a gente já teve o primeiro contato assim, com a música semi-profissional, com o público presente, né? Programas de auditório. Era eu, Beto Guedes, o Ié, meu irmão, um ano mais novo, e um cara chamado Márcio Aquino. E eu me lembro que a coisa começou a dar certo, porque eu estava sentindo tão bem, cara. A gente estava fazendo um cover de Beatles, assim, bem legal, afinado. E a partir dessa história dos Beatles, eu comecei a me interessar mais por tentar começar a criar minha própria produção musical. Como foi o seu início na composição, na coisa de pegar o violão, pegar a guitarra, fazer música, querer ser um artista que você é hoje? Teve todo um ambiente preliminar que me levou a começar a pesquisar uma maneira de compor que não fosse nenhum plágio, né? Que eu ficasse cantando músicas dos Beatles, nem cantando música de João Gilberto, que eu pudesse cantar músicas que eu desse vida para elas, né? E aí começou minha história com composição. O Milton, paralelamente, desenvolveu a carreira dele, fez sucesso, mas sempre que ele voltava a Belo Horizonte, ele frequentava a minha casa. Teve uma vez que eu fui do Rio para Belo Horizonte e cheguei lá na casa dos Borges, aí eu já estava mais de casa mesmo, tipo, morando, era aqui e lá. E entrei, não tinha ninguém, a casa toda aberta e nem uma pessoa lá dentro. Aí eu andei e tal, aí resolvi sair para ir tomar qualquer coisa no boteco. Quando eu estava saindo, o Lô estava chegando. Porque antes desse dia, a minha imagem que eu tinha do Lô era um garoto de 10 anos. Aí eu falei, ô Lô, que coisa boa, vamos até no boteco ali que eu vou pedir uma caipirinha para mim e você toma um Guaraná. Aí eu pedi uma caipirinha e ele pediu outra para ele. Aí eu dei uma olhada daquelas e ele enfrentou. Aí eu fui ver, meu Deus do céu, você não é mais criança, não. Aí ele pegou, falou comigo, olha, eu adoro as coisas que você faz, sou seu fã e tudo, mas eu tenho uma grande tristeza. Eu falei, por quê? É que vocês não gostam de mim. Eu falei, você está louco? Claro que gosto, eu sempre gostei que... Não, vocês saem de noite, vão para lá, para cá, para tudo quanto é lugar, e nunca me chamaram para nada, né, que vocês fazem. Aí eu falei assim, ô Lô, você vai me desculpar, mas eu só vim a descobrir que você não era mais criança quando você pediu a caipirinha, né? Ele tinha 17 anos. Aí ele falou, tem umas coisas lá em casa assim que eu faço e não sei o que tal. Falei, então vamos aproveitar, vamos para lá que não tem ninguém, né? E fomos, subimos lá e tocou umas coisas assim e tal. Aí de repente começou a fazer uma harmonia que veio logo uma melodia na minha cabeça. Aí estamos lá, os dois de olho fechado, fazendo a música. Quando a gente abriu o olho, já estava o Marcinho com tal e a mãe dele chorando, né? E quando acabou, estava lá uma música que a gente, pela letra do Marcinho e por tudo, era o Clube da Esquina, que era sobre a rapaziadinha que se reunia ali na esquina da casa do Lô com a outra rua, Paraisópolis e Divinópolis. O negócio da esquina era um negócio assim, porque eram todos jovens de classe média baixa que não tinham grana para pagar festas, bailes, hora dançante, festas em clubes que tinham pela cidade ou pelo bairro. Então a gente chamava o lugar de Clube da Esquina por isso, porque nosso clube é aqui na esquina mesmo, é aqui que é o nosso clube, nossas festas são feitas na rua.
era quase um esquizofrênico da esquina, digamos assim, porque eu, muitas vezes, eu ficava sozinho na esquina. 3 horas da manhã, tá lá o Loborges tocando violão sozinho, com 18 anos ou 17 anos, tocando violão sozinho, olhando para as estrelas e todo mundo já dormindo e eu tocando violão sozinho. Muitas vezes era festa mesmo, aí juntava a galera toda do bairro. E o Milton foi um cara assim fundamental para mim desde o começo. Ele prestou muita atenção nas coisas que eu vinha fazendo, que eu estava começando a compor. E a partir daí, toda vez que ele voltava a Belo Horizonte, cadê o Lô? O Lô continua na esquina tocando violão, não sei o que. Aí ele chegou um dia ele chegou perto de mim e falou: cara, queria te convocar para uma coisa agora que não é mais gravar música sua só. Eu queria te convocar para fazer um disco. Você vai ter que mudar de Belo Horizonte, você vai ter que morar no Rio comigo e para a gente fazer um disco. Em 72, eu fui a Belo Horizonte e falei: Lô, vamos embora para o Rio, vamos fazer um disco juntos. Você aceita? Eu falei: aceitar, eu aceito. Agora, o difícil vai ser convencer minha mãe, convencer o exército brasileiro. O capitão da minha companhia, na primeira entrevista, ele me tratou bem. E falou tudo bem. Eu expliquei para ele os motivos. Falei: eu estou sendo convidado pelo Milton Nascimento, que fez Travessia, não sei o que lá. Eu tenho 18 anos. O cara está me abrindo uma porta para eu transformar a musicalidade que eu tenho numa carreira profissional, de ir para o Rio de Janeiro, gravar discos. Então, eu não tenho nada contra o Exército, eu tive que falar essas histórias. Aí o capitão chega num belo dia e fala assim: quem é o músico mesmo da minha companhia? Aí eu, tímido lá, já com o cabelinho cortado, já raspado, sou eu. Ele falou assim: vem cá. Aí me levou para dentro de uma sala, me pegou pelo braço com toda a força, me jogou num sofá e falou assim: olha, você não vai servir o Exército, não é porque você não quer servir o Exército. É porque o Exército que não quer pessoas da sua espécie aqui dentro. Seus comunistas de merda. E depois que convencer meu pai e minha mãe foi mais fácil. E aí foi aquele negócio, porque eu estava com um sonho imaginário aqui no Rio e o Lô queria uns amigos dele lá para tocar. Falei: leva tudo para o Rio. Primeiro foi o Beto Guedes. Falei com o Bituca assim: a queima-roupa. Eu falei com ele: eu topo ir se eu puder levar o Beto comigo, o Beto Guedes. Porque eu vou chegar no Rio, seus amigos todos tocam samba, bossa nova, jazz, não sei o quê. Quem vai tocar Beatles comigo? Eu preciso dos meus parceiros de linguagem, de leitura. Preciso levar o Beto comigo. Falou: bicho, vamos lá, cara, vamos lá, vamos dar uma força lá, não sei o quê, embora eu sei, faça um apoio. Nem sei que é a companhia, né? Vamos pescar um peixinho ali, depois que a gente parar de trabalhar, fazer alguma coisa, nadar junto, fazer alguma coisa. Eu falei: olha, companhia. Tá bom. O empresário da época, o produtor do Milton na época, alugou uma casa em Piratininga, Niterói. Se você quiser, eu danço com você no pó da estrada. Popoeira, ventania, se você soltar um pé na estrada. Tinha o quarto que o Bituca fazia as músicas dele, tinha o quarto que eu fazia as minhas músicas, e o Beto Guedes ficava igual um médico, andando de um quarto para o outro, assim, para ver o que cada um estava fazendo. Era um laboratório total. Visitas direto, né? Os letristas, né? À medida que as canções iam ficando prontas, a gente recebia os letristas. O Ronaldo Bastos, Fernando Brant, Márcio Borges, o pessoal visitava muito a casa, né? Eu recebi as músicas e eu fiz da maneira que eu sempre faço, que fico ouvindo a música querendo descobrir o que ela quer dizer, né? E é isso. Tem um momento que as palavras surgem aí lá vem dentro. e tal, quer dizer, é o que você está pensando, fica ouvindo, aprende, é isso aí. A gente queria falar sobre aquele momento atual, sobre os nossos próprios sentimentos, sobre os movimentos todos de esperança, de fazer uma coisa bacana. A gente estava vivendo um momento assim bastante eufórico entre nós, né, de alegria, por estarmos vendo aquela quantidade de músicas lindas surgindo ali na nossa frente. E a gente sabia que aquele disco ia ser um disco especial. E eu fui visitar com o Ronaldo
Basta, assim, num dia antes de terminar o mês inteiro de Mar Azul, ele falou, não, você tem que ir lá pelo menos ver como é que é e tudo. Eu cheguei lá no último dia, as músicas todas já estavam prontas. Encontrei lá o Beto, o Lô e o Bituca. Ao mesmo tempo em que você, sem perceber, era envolvido por uma atmosfera de camaradagem entre as pessoas que estavam presentes, você era envolvido por uma atmosfera musical generalizada. Para mim foi uma maravilha, porque é ali que a gente começou a concentrar em fazer o disco mesmo. Foi a concentração mesmo. Eu tenho assim um amor por Niterói, por aquilo ali tudo, muito forte, porque a gente fez muita coisa ali, um tempo de magia nas nossas vidas e na coisa que a gente fazia. Acho que principalmente porque a gente acreditava muito nas pessoas que estavam ali juntas e com as coisas que a gente fazia, né? Sair dessa cidade, ter a vida onde ela é. Subir novas montanhas, diamantes procurar no fim da estrada e da poeira. O rio com seus frutos me alimentar. Logo após a temporada em Mar Azul, Milton Nascimento, Lô Borges e sua turma se mudaram para os estúdios da gravadora Odeon, no Rio de Janeiro. Na próxima semana, nós vamos entrar na intimidade das gravações do disco O Clube da Esquina. Até lá! E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.